A história começa com um cara chamado Kenichi, um homem de 35 anos que passou a maior parte da vida mergulhado no mundo dos videogames. Ele é um jogador muito viciado, extremamente habilidoso, mas acabou se cansando de se dedicar ao máximo nos jogos, apenas para ver tempos depois os servidores serem desligados. Agora, em busca de uma ferramenta que teste seus limites, ele começa a procurar por um jogo que ofereça um nível de dificuldade impossível. Nisso ele acaba encontrando um RPG de fantasia, repleto de magia e espadas, que possui uma dificuldade oculta chamada Modo Inferno. Aquilo rapidamente chama sua atenção, já que desafios extremos são sua grande paixão. Sem hesitar, ele escolhe essa dificuldade insana, e num piscar de olhos, ele é teletransportado para dentro do próprio jogo. Nesse momento, ele renasce como um bebezinho chamado Alien, o grande protagonista da nossa jornada. Logo em seguida, uma interface do sistema revela as regras cruéis desse modo. Esse mundo requer 100 vezes mais pontos de experiência para subir de nível em comparação ao modo normal. No entanto, a mensagem deixa um certo enigma. Se ele for capaz de superar o modo inferno, vai descobrir todos os segredos desse mundo. Um ano inteiro se passa, e com sua consciência adulta intacta e o cérebro traduzindo tudo que escuta para o japonês, Alien nota cada detalhe das suas memórias da vida passada. Ele conta que apesar de ter escolhido a raríssima classe Invocador, a sua realidade atual é bem humilde. Ele vive e trabalha como agricultor ao lado de seus pais, já que, obviamente, a família precisa suar a camisa para pagar os impostos para os senhores feudais. O garoto revela que seu pai se chama Rodin e sua mãe, Teresia. Ele nota que os dois são bem jovens. Certa noite, após ser colocado para dormir, o garotinho decide testar seus poderes e tenta invocar algo utilizando magia, mas nada acontece. Determinado, ele tenta uma segunda vez, e de repente, um grimório aparece bem na frente dele. O susto é enorme, já que ele vinha tentando essa mesma invocação há um ano inteiro sem sucesso. Atraídos pelo barulho, seus pais entram no quarto para ver o que houve, mas o pequeno prodígio consegue esconder o livro mágico bem a tempo. Assim que ele sai e o garoto finge pegar no sono, ele conjura o grimório novamente para analisar seus atributos. O garoto percebe que a quantidade de experiência necessária para progredir é absurda, e descobre que suas habilidades iniciais de invocação envolvem criaturas como insetos e feras de rank baixo. Logo em seguida, ele recebe uma notificação direta do Deus do Mundo, que se desculpa pelo atraso na entrega do Grimório. Pelo visto, a classe de Invocador ainda estava em fase beta, e o desenvolvimento só foi concluído agora. Aproveitando a oportunidade, o pequeno garotinho gamer decide testar suas mecânicas e tenta invocar as suas primeiras criaturas. É aí que ele entende um detalhe importante. Para invocar monstros em campo, primeiro, ele precisa gerá-los em forma de cartas colecionáveis. Dentro do Grimório, ele ativa a habilidade e obtém sua primeira carta de inseto de rank baixo, mas seus experimentos são interrompidos quando sua mãe entra no quarto de fininho. Alien se finge de morto e fecha os olhos. Ele fica pensando que o corpo de um bebê se cansa rápido demais e que o melhor a se fazer é continuar os testes no dia seguinte. E na outra manhã, acompanhamos a rotina cansativa de trabalho de Rodin e Teresia. Assim que colocam ele para dormir, Alien aproveita a brecha e finalmente materializa a sua invocação, um gafanhoto gigante. Porém, ao tentar dar uma ordem, o inseto simplesmente ignora. O protagonista logo decifra o que está rolando através das regras do jogo. Para controlar essa invocação, é preciso batizá-la. Ele dá para o gafanhoto o nome de Danka, e ao analisar a carta, descobre que suas criaturas podem carregar diversos tipos de bênçãos e bônus de status. Mas a alegria dura pouco. Enquanto ele fica analisando os detalhes técnicos, Teresia entra no quarto e se depara com aquele inseto monstruoso. E com um reflexo muito normal, e sem perceber a magia ali envolvida, ela simplesmente esmaga o pobre gafanhoto gigante. E nas semanas seguintes, Alien continua focado no seu plano e explica que passou o tempo todo criando novas invocações em segredo. Ele revela que agora seu estoque aumentou, permitindo armazenar até 10 criaturas ao mesmo tempo, e fala que as bênçãos concedidas por esses monstros são o fator mais importante de todos, pois são elas que vão dar o seu verdadeiro poder e controle dali pra frente. O protagonista também nota que, graças ao bônus de status de suas invocações, ele já é muito mais forte do que qualquer criança comum da sua idade. De repente, alguém se aproxima da casa e Teresia leva o garoto pra fora. É o seu pai, Rodin, que chega coberto de sangue, mas com um grande sorriso, anunciando que conseguiu derrubar um javali. Todo orgulhoso, ele coloca o filho nos ombros para levá-los até o local e mostrar a criatura de perto. Após se despedir da sua mãe, Alien fica maravilhado com a paisagem do lado de fora. Afinal, ele nunca havia saído de casa desde que renasceu. No caminho, depois de avistarem alguns pássaros no céu, Rodin conta que o nome do filho foi inspirado exatamente neles, representando toda a liberdade que essas aves magníficas possuem. Pouco depois, eles chegam ao destino, e Alien fica completamente chocado ao dar de cara com um javali gigantesco. Um companheiro de caça de Rodin, chamado Gerda, aparece junto com o restante do grupo da vila para parabenizá-lo por derrotar aquele monstro. Gerda aproveita para conhecer Alien pela primeira vez, e o garotinho se apresenta de forma muito educada e formal. O caçador fica impressionado ao ver que com apenas um ano de idade, Alien já esteja falando perfeitamente com tanta compostura. E curioso com as mecânicas daquele mundo, o protagonista pergunta sobre o nível de dificuldade para derrotar aquela fera. Rodin explica que se trata de um monstro de rank C que
normalmente são necessários cerca de 20 homens adultos para derrotá-lo. A informação deixa o garoto pensativo. Ele percebe que existem criaturas verdadeiramente temíveis e perigosas por aí. E 10 meses se passam, e após muito esforço, ele finalmente consegue subir sua classe de invocador para o nível 2. Recém alcançado esse nível, ele percebe que o espaço disponível no seu grimório aumentou, permitindo armazenar mais cartas. Assim que termina de comer, ele corre para o quarto na esperança de invocar novas cartas. Mas após muitas tentativas fracassadas, descobre que sua barra de energia de mana atual é insuficiente para dar conta do recado. Desapontado, ele sente na pele quão cruel e punitivo pode ser o modo inferno. Mas alguns meses se passam e o protagonista completa 3 anos de idade. Agora, ele já consegue criar uma variedade muito maior de criaturas. Ao fundir 2 cartas de rank H, ele cria sua primeira invocação de rank G, um pássaro capaz de imitar com perfeição a sua própria voz quanto a de seus inimigos. Ele também cria uma toupeira e um sapo, que o ajudam a cavar buracos e realizar tarefas. Mas no fundo, Alien fica um pouquinho frustrado ao perceber que ainda está longe de conseguir bater de frente com os monstros poderosos daquele mundo. O tempo avança e vemos o protagonista treinando com sua amiga de infância. O nome dela é Krena, e os dois praticam com espadas de madeira como verdadeiros cavaleiros em treinamento. Alien se esforça ao máximo, pensando que não pode perder para uma garotinha, mas Krena é uma prodígio natural e acaba vencendo o duelo. Logo em seguida, os pais do protagonista se aproximam e descobrimos que o rapaz logo vai ganhar um irmãozinho, ou talvez irmãzinha. Krena se despede do rapaz e fica elogiando seu desempenho no treinamento. Mais tarde naquela mesma noite, Alien conversa com seus pais e, sabendo que a sua mãe Teresia está grávida, ele se oferece para ajudar o papai nos trabalhos pesados do campo. Mas eles recusam carinhosamente, dizendo que ele ainda é apenas um menininho. E sabendo disso, o protagonista aceita a decisão e promete continuar treinando firme para se tornar forte o bastante para proteger sua mãe no futuro. A atitude deixa Rodin profundamente orgulhoso pela maturidade e das boas intenções do filho. Teresia aproveita o momento para lembrar que a cerimônia de batismo dele e de Krena não está muito longe de acontecer. Ela conta que ao completarem 5 anos, todas as crianças desse mundo passam por um tipo de ritual que o Deus do mundo revela se elas possuem algum tipo de talento ou classe especial. Rodin conta que se o seu filho for abençoado com um bom talento, poderá alcançar uma vida grandiosa e cheia de conquistas. Com o passar das semanas, o inverno rigoroso chega, mas Alien não abaixa o ritmo com seus treinamentos com Krena. Certo dia, enquanto a mãe do protagonista saía de casa, uma de suas invocações em seto, o Denka, aparece de surpresa. O susto faz com que Teresia se desequilibre e caia. Ela rapidamente começa a sentir fortes dores. O bebê estava prestes a nascer bem antes do esperado, e desesperada, Krena corre para chamar seu pai no campo. Enquanto ele chega às pressas para ajudar Teresia, os homens se afastam para dar privacidade ao momento, e na manhã seguinte, ao amanhecer, o irmãozinho do protagonista finalmente nasce saudável. Rodin decide batizá-lo de Mesh, e vendo toda aquela cena familiar, Alien reflete sobre sua vida passada. Ele era apenas um assalariado comum, sem dinheiro, sem diploma universitário e sem namorada, que só queria testar seus limites em um jogo impossível, e agora, ironicamente, acabou ganhando uma família calorosa. Diante dessa nova realidade, ele toma uma decisão firme. Ele vai usar todo o seu conhecimento da vida passada para tirar sua família dessa condição de plebeus e protegê-los da nobreza. Depois, enquanto caminham juntos, Rodin conta os detalhes sobre a chegada da cerimônia de batismo, explicando que ao completarem 5 anos, tanto os plebeus quanto a realeza passam por esse ritual de avaliação para descobrir quais dons e talentos ocultos as crianças possuem. O dia da cerimônia finalmente chega, e no caminho para a cidade, a família de Alien se junta com Gerdo e sua filha, Krena. Ao alcançarem o centro urbano onde os plebeus se reúnem, eles se deparam com uma multidão de crianças ansiosas pelo ritual. As portas da igreja se abrem e os clérigos encapuzados aparecem para iniciar o evento, discursando sobre como o Deus do mundo concede a todos, sem diferença de classe social, a chance de despertar talentos grandiosos. Uma das sacerdotisas então menciona que, inclusive, um dos melhores heróis do reino nasceu como um simples plebeu. A informação acende uma faísca de empolgação no protagonista, pois ele percebe que a progressão de status desse mundo realmente dá chances para qualquer um crescer. O grupo então entra no templo principal, onde se deparam com uma imponente estátua da divindade criadora daquele universo. Olhando para a estátua, Alien se lembra de quando tinha apenas 1 ano e recebeu aquela mensagem direta do próprio Deus, se desculpando pelo bug na sua classe. O ritual de avaliação começa, e cada criança deve colocar as mãos sobre uma grande esfera de cristal. Uma a uma, elas passam pelo teste. Algumas despertam talentos comuns, como de comerciante, enquanto várias outras descobrem que não possuem talento especial algum. Após uma longa espera, restam apenas Krena e o protagonista. Muito animada, a garota dá um passo à frente e toca o cristal. No mesmo instante, a esfera emite um brilho avassalador, deixando os clérigos em completo estado de choque. Krena acabou de despertar o raríssimo talento, o grandioso mestre da espada. A notícia se espalha rapidamente, gerando uma enorme onda de celebração, já que ter um gênio desse nível na vila é um evento lendário. Chega então a vez de Alien. Quando ele toca o cristal, a esfera brilha intensamente, mas por algum motivo o painel do clérigo revela algo inesperado.
Rodion, ansioso, pergunta qual foi o resultado, e o avaliador responde de forma seca que esse moleque não possui talento algum. O sistema da igreja simplesmente não consegue reconhecer a classe secreta de invocador. Vendo o suposto resultado negativo, Rodion rapidamente abraça o filho com força, tentando confortá-lo para achar que o pequeno Allen está arrasado. De volta para casa, Allen é recebido com todo o carinho do mundo por sua mãe Teresia e por seu irmãozinho Mesh. Ele pensa que, independentemente da pobreza ou falta de status, ele se sente muito feliz em passar a vida ao lado deles. E mais tarde naquela noite, isolado em seu quarto, o garoto abre seu grimório para checar seus atributos e nota que, graças aos seus treinos e invocações, suas cartas de monstros progrediram para o rank G e rank EV, e que seus próprios status estão subindo de nível continuamente. Analisando os números dos outros garotos da vila, o protagonista finalmente decifra o padrão. Ele é o único ali jogando no modo inferno. Enquanto as outras crianças ganham bônus massivos e começam com talentos definidos, ele precisa suar a camisa com uma curva de experiência 100 vezes mais lenta e difícil. Longe de ficar desanimado, isso só serve de combustível para o nosso protagonista, que adora um bom desafio hardcore. Ele apenas brinca mentalmente que o deus do mundo realmente caprichou na dificuldade e que espera que todos os bugs da sua classe beta já tenham sido corrigidos. E com isso chegamos no final da primeira parte desse anime, que a continuação já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.